As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Esse espaço onde a gente recebe quinzenalmente protagonistas do mercado para falar sobre algumas das principais tendências que estão transformando os negócios, as profissões e a sociedade. Eu sou Yuri Campos e o tema de hoje é sobre tokenização de crédito de carbono. Todo ano, o Larry Fink, CEO da maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, lança uma carta para o mercado onde fica claro para onde deve ir o dinheiro e, portanto, para onde devem ir os esforços das empresas. No ano passado, ele já tinha dado um ultimato aos executivos do mundo ao pedir que as empresas apresentassem modelos de negócio compatíveis com uma economia neutra em carbono até, no máximo, 2050. Ou seja, uma economia onde não haja emissões de gases de efeito estufa ou essas emissões sejam neutralizadas. Na sua carta ele foi direto ele foi direto e disse que ou as empresas vão conduzir essa transição ou vão ser conduzidas. E colocou ainda a descarbonização como a maior oportunidade de investimento da história. Portanto, é de se imaginar que muitas empresas já estejam criando soluções inovadoras nesse sentido, e uma delas é a Moss Earth, uma climatech, ou seja, empresas que utilizam tecnologia para criar soluções para as mudanças climáticas, brasileira, eleita recentemente pelo Financial Times como uma das principais soluções mundiais para maior liquidez, segurança e transparência para créditos de carbono. O que a Moss fez foi criar o primeiro token de crédito de carbono do país, o MCO2. Resumidamente, tokens são a representação digital de algo que existe, uma ideia, um negócio, um bem físico, registrados na blockchain, e um crédito de carbono é basicamente um certificado que comprova que uma tonelada de dióxido de carbono, de CO2, deixou de ser emitida para a atmosfera. Para entender, então, como que as empresas e até as pessoas físicas podem utilizar esses tokens da Moss para neutralizar suas emissões e, assim, gerarem mais valor para os seus stakeholders, a gente vai conversar com a COO da empresa, Fernanda Castilho. Tudo bem, Fernanda? Muito obrigado por bater esse papo aqui com a gente. Tudo bem, Yuri. Obrigada. É um prazer estar aqui. Maravilha. Então, queria que você começasse, então, por favor, você pode contar um pouquinho mais da Moss, como é que nasceu essa iniciativa e também, em linhas gerais, como é que funciona o mercado de carbono aqui no Brasil? Claro. Bom, a Moss, ela nasceu, com o intuito de simplificar o sistema ambiental para combater a questão das mudanças climáticas, o sistema ambiental, ele funciona há 20 anos da mesma forma. Então, ele é muito lento, analógico, manual, e isso não é escalável. Então, a Moss nasceu justamente para resolver esse problema, trazer mais agilidade, digitalizar esse sistema inteiro, aliado aí à tecnologia de blockchain. Hoje, a gente está atuando no mercado voluntário de carbono, o mercado de carbono, no geral, ali em 2020, estimava-se que o mundo emitia 55 bilhões de toneladas, sendo que dessas, só 12 eram compensadas. Essas compensações, elas precisam aumentar muito para que a gente consiga estabilizar, em 1,5 grau a temperatura do mundo. E quando a gente fala nessas compensações, nesses 12 bilhões, apenas 1% disso está no mercado voluntário. Aí você fala, poxa, é um mercado pequeno. Não, não é um mercado pequeno, é um mercado com uma oportunidade gigantesca, tá? A estimativa é que esse mercado, ele cresça de 10 a 15 vezes até 2030. Se a gente pegar em 2020, esse mercado ele transacionou 470 milhões de dólares. Esse número, o ano passado, já ultrapassou 1 bilhão. Tá? Então, com essa expectativa aí de crescimento de 10 a 15 até 2030, você consegue enxergar a oportunidade que a gente tem. Então, é nele que a gente está inserido e é aí que a gente percebeu que a gente poderia agregar mais, de forma de democratizar, de fato, esse ativo
E, é claro, com a grande inovação que a gente trouxe de colocar os ativos em blockchain. Com isso, a gente conseguiu adicionar uma camada extra de segurança para esses ativos. Acho que, como alguns sabem, ocorreu muita fraude no passado, muita venda em duplicidade, e ao colocar isso em blockchain, você transforma esse ativo, né, que já era um ativo digital, mas num ativo completamente auditável e rastreável. Então você consegue ter certeza que aquilo que você está comprando, né, ele não foi vendido mais de uma vez, não teve nenhuma fraude. Então a gente resolve, né, um pouco essa dor do consumidor. Uhum. Tá? Além disso, com blockchain a gente também consegue fracionar esse crédito, né, o que possibilita a criação de inúmeras novas soluções. Então, hoje você consegue, por exemplo, compensar um café, uma xícara de café que você, né, compra, que é apenas uma fração, né, de um crédito de carbono. Antes da gente entrar assim detalhadamente sobre como é que funciona esses tokens, eu tô curioso para saber um pouco mais, mas só voltando um passinho aqui atrás, só para explicar a diferença entre mercado voluntário e mercado regulado, né? Você falou que o mercado voluntário hoje é 1% do mercado total de crédito de carbono, mas qual a diferença entre esse mercado voluntário e mercado regulado? Os mercados regulados, tá, são aqueles em que existe um órgão regulador estabelecendo normalmente um limite de emissão, tá, e um piso para o valor do crédito. Tá? Nesses mercados, as empresas elas têm a obrigação de se compensar. Então, por exemplo, você estabelece um teto de 100 milhões de toneladas para certa indústria. Aquelas que emitem 110 têm que adquirir, né, esse delta em créditos de carbono daquelas empresas que conseguiram ficar abaixo desse limite. Tá? Então, você tem aí uma obrigatoriedade de compensação. E não dá para se falar em um mercado regulado, tá? Você tem inúmeros mercados regulados. Então, você tem o mercado regulado europeu, você tem algumas jurisdições dos Estados Unidos, em algumas províncias canadenses. O ano passado, a China se regulou, Nova Zelândia, Austrália, enfim, são vários mercados regulados, cada um com as suas especificações, particularidades. O mercado voluntário, ele é um mercado global, tá? No qual não existe a obrigatoriedade de compensação, como é o caso do Brasil. Legal. Hoje no Brasil, nenhuma empresa, né, tem essa obrigação de se compensar. Apenas aquelas, né, que percebem a importância, né, disso até em frente os seus stakeholders, que buscam esse tipo de solução enquanto não conseguem de fato reduzir as suas emissões. Boa. E aí, então, agora voltando aqui para o assunto de token, né? É claro que a gente não vai aprofundar muito de forma técnica, mas, de um modo geral, como é que se tokeniza um crédito de carbono? O crédito de carbono, ele já é um ativo digital, certo? Então, ao tokenizar, você tem a representação desse ativo digital. O que é importante falar é que esse token, né, ele de fato tem um lastro. Cada token ele tem um lastro que ele corresponde a um crédito de carbono. Ao colocar em blockchain, você torna esse ativo absolutamente imutável e rastreável. Tá? E com isso, a gente conseguiu, né, com o token, daí já entrando mais no assunto do token, dar uma maior liquidez para esse ativo, já que hoje ele é comercializado, né, em algumas exchanges como Mercado Bitcoin, Coinbase, Gemini, Probit, facilitando muito a aquisição. Lá atrás, se você, Yuri, eu quero adquirir créditos de carbono, era muito complicado, assim, não era fácil. Então, com essa solução que a gente trouxe, né, a gente simplificou de forma a conseguir democratizar esse ativo, deixando ele disponível para qualquer um que, né, realmente tem interesse. E aí, voltando para esse exemplo que você deu se eu quiser compensar uma xícara de café que eu tomei, é só comprar o token MCO2 no mercado Bitcoin? Você tem duas opções. Então, Yuri, você quer compensar as suas emissões do ano passado, né? Você pode ou entrar no próprio site da MOS,
né, www.moss.earth, fazer o cálculo das suas emissões. Então você vai saber exatamente quanto você emitiu com as suas atividades do dia a dia, as suas viagens, energia elétrica, etc. Quanto foi sua emissão do ano passado e adquirir esses créditos para compensação no nosso site. Ou então você pode adquirir esses mesmos créditos nessas exchanges que eu mencionei. Bom, beleza. Entrando aqui mais agora no cerne da nossa conversa, que é como que as empresas estão utilizando isso. Vocês já têm parceria com algumas empresas, né? Gol, iFood, a própria Reserva, né? Que compensou todas as atividades administrativas do ano passado com o token de vocês. Como é que funciona isso? As empresas, elas bastam entrar no site da Moss, calculam por ali e aí compram o equivalente em tokens, ou vocês fazem algum trabalho de parceria mais ativa com elas? Como é que está sendo esse relacionamento com as empresas? No caso das empresas que, né, você mencionou, a gente trabalhou, a nossa parceria, né, foi desde o início. Então, a gente auxiliou no inventário, ou seja, no cálculo das emissões. Também oferecemos os tokens para compensação. No caso da Gol, eles compensam algumas das rotas que eles fazem e também oferecem aos seus passageiros que compensem a sua parcela, né, do voo. Ou seja, com a Gol, a gente tem essa solução a B2B, né, que é para compensação deles mesmos das rotas, e também B2B2C, né, possibilitando aí que os passageiros também façam a sua parte. Legal. No caso do iFood, o iFood mesmo foi responsável pela neutralização de todas as entregas feitas. Acho que um outro caso legal da gente também mencionar é o da Hering, né, que decidiu neutralizar a produção das camisetas básicas deles. Então, todas as camisetas, elas já são neutralizadas. E aí, eu acho que um outro caso que é legal também mencionar, que é assim, diferente, mas só para a gente conseguir enxergar a extensão, né, das oportunidades, um fundo, um hedge fund americano especializado, né, em fundos criptos, chama One River Asset Management, que utilizou o MCO2 para compensar todo o seu portfólio de fundos cripto, tá? Então, você vê que o uso, né, assim, não se restringe a uma indústria, a um tamanho específico de empresa. Eu acho que isso é o mais interessante. Você vê hoje até escritórios de advocacia compensando as suas emissões. Então, a gente trabalha... Eu ia perguntar isso. A gente trabalha com todos os tamanhos e, né, diferentes indústrias. A gente tem diversos clientes... Diferentes setores. Todos os setores podem se beneficiar disso, né? Todos os setores, tá? Não tem tamanho, não tem mínimo de emissão, não tem nada. Hoje no nosso site, para as empresas, a gente tem uma calculadora pela qual você consegue calcular as emissões administrativas, né? E compensá-las também da mesma forma que a pessoa física. Mas caso a empresa queira, né, fazer mais, como é o caso dessas outras parcerias, a gente trabalha desde o início, né, dando todo o suporte para esse cálculo e, né, das soluções possíveis. Quanto custa mais ou menos para fazer essas compensações? Dá para ter uma ideia? O preço do MCO2 é o preço de mercado, né? Hoje você consegue acompanhar nessas exchanges, é claro, dependendo do tamanho da compensação, tamanho das emissões, da empresa com qual a gente está trabalhando, a gente consegue trabalhar isso, mas hoje você consegue acompanhar o preço do ativo, né? Se você entrar, tem um site que eu acho que é interessante a gente colocar aqui, que é o www.coinmarketcap, que você consegue ver o valor do MCO2 em todas as exchanges nas quais, né, ele é listado. Ah, legal. Eu vou colocar o site aqui no descritivo do nosso episódio, onde você estiver ouvindo o podcast, então podem ficar tranquilos aí os nossos ouvintes. Uma dúvida agora que eu fiquei com você falando, a variação do preço do token, então, é relacionada à variação do preço do crédito de carbono, né? Não da negociação desse token dentro dessas exchanges. Dos dois, né, na verdade. Tá diretamente ligado. Se você pensar em 2020,
os créditos, eles eram negociados diretamente, né, com os projetos em torno de 3,5, 3,50 dólares, né? O ano passado, devido à crescente demanda, você percebe que a gente viu um aumento exponencial de preço. No final do ano passado, você não encontrava mais os mesmos créditos por menos de 9,50 de dólares, tá? Então, realmente teve aí um aumento significante no preço devido a esse aumento, né, exponencial na demanda. Legal. E a oferta não conseguiu acompanhar, tá? Isso é um fator. Tanto é que esse ano a gente começa já a investir também na originação de créditos, né? Então, no nível do projeto. Que bacana. E aí, voltando aqui um pouquinho para as empresas, como é que elas podem comprovar para o cliente essa compensação? Por exemplo, a Hering anunciou, você falou agora, eu lembro da Hering anunciando, né, que estava compensando toda a emissão de carbono das camisetas básicas, mas como é que ela pode provar isso para o cliente? Hoje a gente trabalha de duas formas, tá? Ou com a compensação do MCO2, e aí fica registrado no Etherscan, então você tem lá a comprovação, né, na rede, no blockchain, que esses tokens saíram de circulação, ou ainda da forma analógica, vamos assim dizer, que é com o aposento, né, na Verra, que é a certificadora e funciona como uma CETIP desses créditos. Mas aí ela, assim, eu tô um pouquinho confuso assim, com isso ainda, né? Eu sou leigo no assunto, né? Então vamos lá, eu tenho uma pequena empresa e aí eu quero compensar. Eu posso fazer um trabalho junto com vocês, né, onde vocês vão poder avaliar qual é o impacto das minhas atividades, e aí a partir dessa análise que vocês fazem, eu compro o equivalente em tokens do MCO2. Em tokens, a gente aposenta, você recebe o link, né, para o Etherscan falando, né, mostrando que esse token foi queimado, ou seja, ele saiu de circulação, e recebe um selo nosso, né, ali atestando que foi de fato, as emissões foram de fato compensadas. Sensacional, Fernanda. Hoje vocês trabalham com quantas empresas, assim, mais ou menos? A gente já está com mais de 320 clientes. Uau. E no Brasil e fora também, né? Você até citou um... No Brasil e fora. Bacana. Vou mudar um pouquinho aqui de assunto, porque recentemente vocês começaram a se encaminhar agora para se tornar uma DAO, né? Uma organização descentralizada autônoma, que é uma tendência que tem sido falada bastante, principalmente desde o final do ano passado. E então vocês criaram um token de governança para fazer isso. Você pode falar um pouquinho sobre essa iniciativa para a gente? Claro, a gente acredita muito, né, nessa questão de governança descentralizada. Então, com a aquisição desses tokens de governança, né, os detentores, eles vão poder participar de discussão em relação à emissão ou não de mais MCO2, em mudanças que a gente queira fazer no token. Então, a gente está descentralizando, né, essa tomada de decisão. E a gente acredita que isso é muito importante e, assim, passa uma transparência, né, muito maior acerca do ativo. Legal. E aí esses tokens, eles vão estar disponíveis para qualquer pessoa, esses tokens de governança? Isso, que sejam, né, detentores do MCO2. Uhum. A gente tem a mesma quantidade, né, de tokens de governança para quantidades de MCO2. Bacana. Fernanda, agora a gente vai encaminhar então para um bloco que a gente tem aqui no podcast que chama Bloco de Olho nos Sinais. Bom, uma das técnicas em estudos de futuro é o reconhecimento dos sinais de mudança, e isso pode ser feito, por exemplo, a partir da análise de temas em destaque, olhando para eles, entendendo o contexto por trás e também os possíveis desdobramentos que podem ter no mercado ou na sociedade de modo geral. E aí a gente faz muito isso também, olhando, por exemplo, para notícias, né? Então eu separei 3 manchetes e eu queria sua opinião se elas configuram um sinal de mudança importante para o mercado brasileiro para os próximos anos e por quê. Tá ótimo. A primeira manchete é: Abu Dhabi lançará a primeira bolsa de comércio de créditos de carbono do mundo e Câmara de Compensação, da The National News de 2022, a matéria. Eu enxergo como muito positivo, né?
como eu disse, esse mercado ele tem um potencial gigantesco, ele tem que crescer ainda muito para que a gente consiga atingir as nossas metas. Então, iniciativas como essa que fomentam esse mercado, né, eu acho que é uma tendência, cada vez mais surgirão iniciativas como essa. A gente vê aqui, inclusive no Brasil, né, o Rio de Janeiro querendo lançar a Bolsa de Carbono. Nada mais comprova que a tendência, que o que a gente precisa fazer é fomentar esse mercado para que ele cresça cada vez mais. Boa, legal que você citou esse exemplo do Rio de Janeiro, né, que está tentando fazer uma parceria com a Nasdaq para criar essa bolsa de carbono aqui. Exatamente. Quais são suas perspectivas para isso acontecer? Assim, aí é um projeto, né, ainda está no início. A gente precisa entender muito bem como que isso vai ser feito. Mas a gente a MOS conversou bastante, inclusive, com, né, o governo do Rio, para entender. Eles também queriam entender mais sobre o mercado. Acho que é uma preocupação, né, que eles estão para de nenhuma forma, vamos dizer assim, prejudicar, né, o mercado que já existe. Então eu vejo como muito positivo. A gente tem que ver como que isso vai se desenrolar daqui para frente. Legal. Segunda manchete da CNN de 2021, final de 2021, falta de regulamentação do mercado de carbono no Brasil dificulta a adesão. Isso é uma coisa que eu acho que vocês ajudam também um pouquinho, mas, enfim, como é que você vê essa questão da regulamentação? A gente ajuda. Eu acho que a regulamentação, quando vier, vai sim ajudar, porque de fato vai criar uma obrigatoriedade, né, para todo mundo, mas a gente já vê um aumento muito grande na procura das empresas. Por quê? Porque elas já estão sofrendo a pressão dos stakeholders, então, assim, dos seus investidores e principalmente dos consumidores. Se a gente pensar que hoje a geração, né, dos millennials, Gen Zs, 93% deles só investem com impacto e 80% só consumem de empresas que se preocupam, né, com essa questão de sustentabilidade, eu acho que já é pressão suficiente, é um sinal já, né, sinal forte, mais do que um sinal muito forte para que as empresas já comecem a se mobilizar, e é o que a gente tem notado. Sem sombra de dúvida, a regulação vai trazer uma pressão ainda maior, mas eu acho que isso já está acontecendo. Como é que está a regulamentação hoje no mercado brasileiro? O projeto, já existe um projeto de lei, tá? Ele está em trâmite na Câmara para aprovação, mas, assim, a gente acredita que talvez seja, que muito provavelmente seja aprovado entre esse ano e o ano que vem, mas vai ser aprovado, né, o projeto. Até a sua implementação, isso leva tempo, não é uma coisa fácil de se implementar, mas ao ser aprovado, já dá um sinal vermelho aí para quem não está fazendo nada começar a se mexer, porque uma hora vai chegar. E essa regulamentação, ela diz respeito tanto ao mercado voluntário como ao mercado compulsório? Não, na verdade, ela vem regulamentar, vem criar um mercado regulado, né? Ou seja, criar uma obrigatoriedade para as empresas, tá? Pelo que a gente viu, né, das redações, a gente não sabe qual que vai ser a final, né? Mas o projeto ele vai prever sim que uma parcela das compensações das empresas, né, as empresas obrigadas a se compensar, poderá vir do mercado voluntário. Os mercados eles vão existir, né, concomitantemente, então em paralelo. Um não exclui o outro, acho que é importante falar isso. A terceira manchete da CNBC, também final de 2021, Bill Gates e Jeff Bezos compram compensações de carbono. Isso nada mais comprova do que é o que a gente está tentando fazer, né? Que também as pessoas físicas, todos, não só as empresas, façam a sua parte e tenham essa consciência. Eu acho que a questão das mudanças climáticas atinge a todos, né? É sempre importante que todos comecem a ter essa consciência e também façam a sua parte. O que a MOS, então, faz é ajudar qualquer pessoa que tem R$50, você consegue comprar um token MCO2? Você consegue. Então, você já consegue investir em ativos que Bill Gates e Jeff Bezos investem, né? Exatamente. Lembrando que, né, quando você está nas exchanges, você consegue comprar uma fração de um crédito, né?
Então, hoje o crédito está em torno de 10,50 de dólares, mas você pode comprar meio crédito nas exchanges. Esse que é o bacana desse fracionamento, né? Você pode fazer ainda que seja uma pequena parte. Talvez não compensar a sua pegada integralmente, mas adquirir, né, o ativo e compensar, assim, uma pequena parcela para começar. Boa, Fernanda. Muito legal, agradeço pelo papo, acho que foi bastante claro assim, sobre esse mercado, deu para aprender bastante, então vou encaminhar aqui para o nosso momento final, que é o momento Dica de Ouro. Aqui, Fernanda, eu peço para você dar suas considerações finais e uma dica de conteúdo bacana, um livro, um documentário, alguma coisa nesse sentido, sobre essa discussão que a gente teve agora. Como eu disse, essa questão, acho que a mensagem que fica é: não dá mais para ser ignorada a questão das mudanças climáticas, e é importante que todos entendam, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, grandes ou pequenas, todos podem fazer, né, a sua parte, nem que, né, ainda que seja uma pequena parcela dela. E para isso que aí que a MOS entra, né, para facilitar o acesso a esse ativo, democratizar, explicar, para que todo mundo entre junto nessa luta. E eu acho que uma dica de ouro que eu deixaria é um livro que ele comenta sobre toda a questão, né, das mudanças climáticas, o que aconteceria e vai acontecer com o mundo caso a gente não faça nada. O nome do livro é A Terra Inabitável, e eu vou te falar que é chocante quando você começa a ler e ver o que pode acontecer com o nosso planeta caso nada seja feito, tá? É comprovado cientificamente, não é mais eu acho e uma opinião, né, de pessoas sobre o que pode acontecer. São dados científicos, e esse livro, assim, ele conta com uma propriedade incrível, assim, detalha em absolutamente todos os níveis as consequências que nosso planeta vai sofrer caso não seja feito nada. Vale a pena a leitura. Obrigado, Fernanda. Já anotei aqui, como eu falei, para quem está ouvindo a gente até agora, eu vou botar todas essas referências no descritivo também, onde você está ouvindo o podcast. Agradeço vocês que estão ouvindo até agora também. Para comentários, críticas ou sugestões de tema, ou pessoas que você gostaria de ouvir por aqui, manda um e-mail para casafirjan@firjan.com.br com o assunto podcast. A gente vai gostar muito de ouvir o que você tem para dizer. E, por fim, não deixem de seguir ou favoritar esse programa no seu agregador de podcast preferido. Dá 5 estrelinhas no Spotify, isso é muito bacana, ajuda muito a gente em termos de divulgação e amplitude desse conteúdo, e também compartilha com seus amigos e amigas que podem se interessar pelo tema. Muito obrigado e até o próximo episódio.